Olá, mais uma vez juntos, novamente. Gostaria de compartilhar com vocês algumas coisinhas da Bíblia. Eu não sei se vocês sabem o que é uma missiva. Uma missiva é uma carta, um lembrete, algo que foi deixado para outra pessoa, né? E Deus nos deixou uma missiva que eu lembro do Paul Yong-Soo, que é um reverendo coreano, tempos atrás. Ele dizia que a Bíblia é a carta de Deus para nós pudéssemos ler e pudéssemos entender. Mas muitas vezes a gente não entende o que está escrito, o que essa carta quer dizer. E também eu já comentei algumas vezes que nós às vezes não entendemos nem a nossa vida, nós não sabemos quem nós somos, e nós não conseguimos atingir aquilo que Deus gostaria que nós atingíssemos, de chegar aonde Deus gostaria que nós chegássemos, nós chegarmos e atingirmos aquilo que Jesus gostaria que nós chegássemos, né? E compreendêssemos. É estranho. Num texto de Isaías diz que Deus, eu gosto de falar a palavra abscôndidos, né? Que é um Deus que habita na escuridão. E ele fala isso porque a Arca da Aliança ela ficava no Santíssimo Lugar, na escuridão. E depois de Isaías, depois de muito tempo, já isso agora no cativeiro babilônico, nós temos um dos nós chamamos de profeta, né? Que é Daniel. Na Bíblia hebraica, Daniel não está entre os profetas, ele está mais junto com Esdras e Neemias, muito mais para frente, no ano 500 e pouco antes de Jesus. E Jeremias, Isaías, Ezequiel estão lá atrás, né? 700 mil anos antes de Jesus. E no texto de Isaías diz que é o Deus abscôndidos, ou Deus que se esconde, está na escuridão. E muitas vezes nós achamos que Deus não está presente, Deus nos deixou, Deus me deixou, e essas são as nossas desculpas quando nós colocamos a culpa de alguns problemas nossos em Deus, ou geralmente em uma outra pessoa, né? É o fulano que é culpado dessa minha situação. No Haiti, que a religião do Haiti é o voodoo, eles acham que as doenças que eles têm, as pessoas, seja lá o que for, muito triste lá, teve bastante coisa de AIDS e tuberculose, eles achavam que poderia ser parentes, poderia ser mãe, pai, filhos até, amigos que jogavam aquela maldição, aquele voodoo sobre a pessoa, né? Acreditava que algumas pessoas sim, que os remédios resolveriam, mas também acreditavam que era essa questão de uma maldição de uma outra pessoa. Então é interessante o que nós vivemos, né? Essa questão de nós não entendermos muitas coisas. E no texto de Daniel, no capítulo já 2 de Daniel, ele está elevado da terra de Judá, né? De Jerusalém, porque foi na época de Nabucodonosor, em 570 alguma coisa. Nabucodonosor entra por 3 vezes na terra de Judá e Jerusalém e leva cativo algumas pessoas. Levou Ezequiel e tal. E num desses momentos ele leva Daniel. E Daniel está lá, então, na Babilônia. E o rei tem um sonho, né? A gente sabe desse famoso sonho da estátua de Nabucodonosor. E ele chama os sábios para tentarem revelar o que significava aquele sonho. E todos os sábios da Babilônia, os entendidos, né, não conseguiram decifrar o sonho de Nabucodonosor. Então é dito ao rei que existia ali o Daniel, e Daniel é chamado, e Daniel revela a Nabucodonosor o que era aquele sonho, o que queria dizer aquele sonho que ele teve. E o rei fica abismado, e o rei fala algo para Daniel dessa maneira, né? Daniel é promovido ao cargo de ministro do rei, e depois o Nabucodonosor vai se inclinar diante de Daniel e vai trazer ofertas diante de Daniel. E depois ele fala no versículo 47 do capítulo 2 de Daniel. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, né?
Ele é o redator de misteria, aqui no latim que fala, né? Vere Deus, vester Deus, deorum est, et dominus, regum, et revelans mysteria. É o que está na tradução da Septuaginta no latim. Então esse Deus é um Deus que é revelador de mistérios. E eu entendo que a sua vida é um mistério. Eu entendo que a minha vida é um mistério. Por isso que a gente também não consegue nem decifrar muitas coisas. A gente muitas vezes pensa que nós sabemos, e a verdade nós deveríamos ser mais humildes e reconhecer que a gente não sabe nada, nem da nossa vida, nem da vida dos outros. Eu gosto de dizer que muitas vezes você conhece pessoas assim, eu também conheço, e até vezes eu também faço a mesma coisa, de querer resolver a vida do outro, né? De ser aquele que... Por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, né? De ser um revelador de mistérios. E a gente depois vê que a gente não resolve nem a nossa vida e quer dar palpite na vida dos outros, né? É fácil dar palpite na vida dos outros e resolver a vida do outro. A gente não consegue resolver a nossa vida. E muitas vezes, quando as pessoas também vêm dar palpite na nossa vida, a gente não aceita, né? Muitas vezes pela nossa arrogância também. Então o Daniel vai destrinchar o sonho de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor vai proclamar que Deus é Deus sobre todos os deuses, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistério. Então nessa missiva, nessa carta, nesse lembrete, nesse algo que Deus deixou para nós podermos ler e tentarmos viver uma vida diante de Deus da maneira que Ele gostaria que nós vivêssemos, e por isso talvez eu creio que nós sofremos muito e temos muito de problemas, porque a gente não consegue atingir e não consegue nem saber entender o que está acontecendo conosco, o que nós passamos. Lembra que uma vez aqui, umas 2 semanas, eu falei que nós não sabemos nem o que estamos fazendo aqui. Lembra que eu falei que Jesus, ele disse que ele sabia de onde ele vinha, ele sabia por que ele veio e o que ele veio fazer aqui, e ele sabia para onde ele ia. E nós estamos perdidos aí, perdidos na escuridão, sem mato, sem cachorro, né? No mato sem cachorro, perdido aí nos nossos desvaneios, nossos pensamentos, nossos desejos. E quando não se completam tudo isso, a gente também fica perdidaço mais ainda. É plus ultra, muito mais perdido ainda. Mas Deus é o Deus que revela o mistério. E se eu estou dizendo que a minha vida, a sua vida é um mistério, é Deus que pode nos revelar esse mistério na nossa vida. Um dos maiores mistérios que tem, que a Bíblia fala e é dito, que é a vinda de Jesus a este mundo como um homem, né? Daqueles que acreditam, que têm fé, e estabelecendo aí, eu creio que Jesus não foi o que inventou o cristianismo, mas aí tomaram e colocaram, e hoje o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, e deixa muito a desejar, eu acho, daquilo que Jesus queria que nós caminhássemos, estivéssemos praticando. O cristianismo hoje, para mim, não tem nada a ver com Jesus, do que ele deixou. Então nós temos esse Jesus que é o mistério de Deus revelado ao mundo, né? Para aquele que acredita nele. Esse é o mistério de Deus, né? Para nós, revelado. E o que não é revelado, que é o mistério de quem é Deus na verdade. Onde é que? Porque a Bíblia fala que Deus mora no céu. E nós sabemos que já foi foguete para cima, já foi astronauta, já foi várias sondas, e aí indo lá para o meio do universo, e não se vê Deus. Foi o que Yuri Gagarin, o astronauta russo, o primeiro homem a subir ao espaço, ele diz o seguinte: subi ao espaço, olhei, procurei e não achei Deus. Aí ele vai dizer: acreditem, Deus não existe. Bom, isso foi Yuri Gagarin, no tempo da Guerra Fria, numa nação fechadíssima, como a União Soviética, e disse isso, né? E hoje também muitas pessoas acham que Deus não existe, e eu sou ateu, né? Acho interessante. Sou ateu graças a Deus, né? Mas peraí, você é ateu graças a Deus? A minha filha comentou ontem aqui que ela conhece uma pessoa que ele é ateu e acredita no diabo. Peraí, você tá... É muito doido isso, né? Mas vamos lá, vamos em frente. O que eu quero deixar para nós é o seguinte: nós não compreendemos, nós não entendemos, né? A minha esposa é matemática e tem as suas coisas de matemática, que eu olho aquelas leituras, a álgebra e tal, e eu não entendo nada daquilo, mas consegue fazer o resultado daquilo, né? É uma coisa bem concreta mesmo, a matemática.
E é interessante, porque você olha quem não sabe e não consegue fazer, né? Eu não lembro como é que chama essas frases que é feita na matemática, essas expressões algébricas, expressões matemáticas, e a gente olha e fala assim, meu, o que é isso aqui? Isso aqui deve ser algo alienígena. Mas a pessoa que conhece, ela consegue ver e consegue depois destrinchar aquilo e dar o resultado. Então, isso aí a gente não consegue fazer conosco, com a nossa vida, e entender, né? A gente não consegue entender a gente, não consegue entender o outro. Mas é interessante porque em Marcos, no capítulo 8, nós temos ali um texto, a partir do versículo 22 ao versículo 26, que é Jesus ali com seus discípulos. Ele está ensinando várias coisas para eles, né? Sobre a doença, sobre os fariseus, né? As tradições dos fariseus. Para mim, a tradição dos pastores, que hoje, né, as suas tradições e seus pesos sobre o pescoço do crente, no que acredita, né? Ele vai falar sobre uma mulher fenícia, ele vai dividir o pão com 4.000 pessoas, ele vai condenar os falsos profetas, os fariseus, né? Os falsos pastores, e ele fala sobre o fermento desses fariseus, e aqui ele fala sobre a cegueira de um homem. Olha só, Jesus teve 3 situações com o cego, né? Teve a situação lá com Bartimeu, teve uma situação que ele vai e pega lodo e põe nos olhos do cego e manda ele lavar os olhos lá no tanque de Siloé. E aqui é interessante, ele está em Betsaida, e estando em Betsaida trouxeram um cego até Jesus, tá bom? E ele trouxeram até Jesus ali no meio da multidão, daquele povo que estava ali e tal. É interessante, o versículo 22, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse para curar. Jesus, então, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, né? Tirou do meio daquela confusão ali, aquele povo que queriam ver o sinal, queriam ver o milagre, né? Ó, toca nele para a gente poder ver. Mas Jesus não foi mostrar o milagre na frente deles ali. Pegou aquela pessoa, saiu para fora da aldeia, do meio da multidão, talvez só com seus discípulos, junto com eles, levou para fora da aldeia e aplicando-lhes saliva aos olhos, né? Pegou a saliva e colocou nos olhos daquele homem ali, só ele e aquele grupo dele ali, fora da multidão, fora da aldeia ali, do pessoal que queria ver as coisas lá. E impôs a mão sobre ele, né? Levantou a mão e perguntou-lhe, você vê alguma coisa? Né? Aí o homem diz o seguinte, né? O texto diz que o homem foi recobrando a vista, e o homem diz, né? Este recobrando a vista respondeu, vejo os homens porque como árvores os vejo andando, né? Eu não sei se esse homem já foi também que nem o outro lá, o outro cego que já tinha visto e perdeu a visão, porque ele fala que os homens estão como sombras, como árvores, né? Será que ele conhecia a árvore? Como é que ele sabia como é que era a árvore, né? Mas ele fala, eu vejo os homens porque como árvore eu os vejo andando, né? Aquela pequena vislumbre, né? Aquela sombra, ele não via nada, agora ele vê alguma coisa. Aí o que acontece? Jesus vai novamente e põe a mão nos olhos dele, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. É interessantíssimo para mim isso aqui, junto com essa questão do Daniel, do Deus de mistério. Então eu trago isso, né? O texto não fala isso, mas eu quero trazer dessa maneira para nós, naquilo que eu estava colocando sobre a nossa vida, que nós não compreendemos, não entendemos, não vemos, e aos nossos olhos salta à nossa mente essa missiva, essa carta, esse lembrete, esse recado que Deus deixou para nós, né? Esse mistério que é a nossa vida, o mistério que é toda a natureza, todo o sistema universal, né? O mistério que é esse Deus que nós não achamos. Mas lá atrás, há mais de 2.600 anos, um homem que era o rei da Babilônia falou assim para Daniel, olha, o seu Deus é verdadeiramente um Deus dos deuses e Senhor dos reis, Deus dos reis, né? E ele é um revelador de mistérios. Aí eu busco essa questão de que Jesus chegar para o homem ali e fazer
essa manobra, né, de colocar saliva, de perguntar, e o homem respondeu: eu vejo. Então nós temos um vislumbre às vezes, mas não temos claramente, né, nitidamente, a gente consegue enxergar e ver o que é a nossa vida, o que é realmente o mundo, o que é o outro, e nós podemos então caminhar, né, entendendo dessa maneira. Então eu creio que quando nós buscamos essa revelação desse mistério, isso nos é revelado, nos é mostrado, né, para que nós possamos entender na verdade. Quando eu relembro a passagem em que Jacó estava lá no Val do Jaboque, que é um rio entre a Jordânia e Israel, e ele tinha passado diante dele, toda a família dele, toda a riqueza dele, atravessou o rio, ele ficou ali sozinho, porque na verdade ele estava com medo do irmão dele, que era o Esaú, que poderia matar a ele e a sua família. Ele então diz o texto que ele luta com um mensageiro. As pessoas dizem que era um anjo, né? Um mensageiro de Deus, uma luta a noite toda, né? E ele pergunta para o anjo qual é o nome do anjo. O anjo não fala, mas pergunta para ele assim: quem é você? Né? Aí ele fala assim: eu sou Jacó. Né? Então, para mim, esse Jacó, que tem tantas interpretações da tradução desse nome, como enganador, como usurpador, como suplantador, que era o nome, eu sou Jacó. Né? Eu sou tudo isso. Tudo isso eu consigo entender na minha vida, que eu olhei para a minha vida e vi que realmente enganei meu pai, enganei meu irmão, entendeu? Dei golpe em todo mundo. Eu sou Jacó, eu sou isso. Aí o anjo, o mensageiro, vai dizer: olha, a partir de hoje você não é mais Jacó, porque você é Israel agora, que lutou com Deus, um príncipe de Deus que lutou e venceu. Tá certo? Você não é mais esse enganador, você é uma outra pessoa agora aqui. Então essa experiência de Jacó no Val do Jaboque também pode ser a nossa experiência quando nós também estamos aqui vendo, que nem esse homem, os homens como árvores, como sombras. Não é nítido para nós. Eu lembro muito bem, interessantíssimo, quando eu vi o filme, e eu dei muitas aulas sobre isso na psicologia, do Pat Adams, O Amor, né? É contagioso. Quando ele está no hospício e tem o Anderson, um cara que estava lá dentro. Ele vivia perguntando para as pessoas assim: quantos dedos você vê aqui? Aí todo mundo dizia: 4. 4? Você está louco? Não tem 4. E os pessoal também, os loucos, chamavam ele também de louco. Até o momento em que ele percebe, ele vai falar com o Pat Adams e pergunta: quantos dedos você vê aqui? Né? Então o Pat Adams olha e ele vê vários dedos, né? Assim, né? Várias, aquela coisa. Então ele falou assim: ó, tem vários, tem 8 dedos. Aí ele falou assim: ah, você sim, você está vendo na verdade quem é a realidade, você não é louco. Né? Você está vendo qual é a realidade da multiplicidade das coisas. Então essa multiplicidade das nossas vidas, do que nós queremos, sentimos, não sabemos, desconhecemos, que é um mistério para nós, mas Deus é o revelador de mistério. Deus é aquele que pode revelar a você a sua vida. Quando você busca a missiva, quando você busca a carta, a revelação, o recado de Deus para você. E aqui em Jesus, como eu disse, ele é o grande mistério de Deus, revelado ao mundo. Quem quiser pode chegar até ele, né? Ele é Jesus. Porque para Deus, como diz lá o texto de Mateus, para Deus tudo é possível. Ou seja, nada é impossível para Deus. E ele então tocou no homem e ele começou a ver como uma árvore. E depois de novo, não é isso? E o cara começou a enxergar nitidamente. Então nós precisamos reconhecer, eu quero voltar um pouquinho só aqui, quando Jesus fala algo assim: olha, a semente, ela precisa morrer para poder germinar. Se a semente não morre, ela não germina. Então a gente precisa morrer. Ah, você precisa se matar, você... Não, nada disso. Você precisa morrer nas suas coisas, né? Aí você vai ter todos os seus, o que você vai ter que imaginar, o que você vai ver, o que você, como Jacó também reconheceu, seu egoísmo, arrogância, vaidade, maldade e tudo, e você morrer nisso para que você possa sobressair, né? Florescer, né? Levantar-se como uma semente morre e ela então dá frutos, né? Para isso que ela morre, para dar frutos, para crescer mais ainda. Então Jesus vai dar essa abertura, essa visão, para que nós possamos ver, na verdade, as coisas como elas são. Vemos a Deus, né? Vemos a Jesus naquilo que ele deixou. Ninguém vê, né, ainda, porque o texto de Paulo diz que nós veremos como ele é e como nós somos, na verdade. Não é isso? E a gente vai entender então,
né? Então a gente vê como o texto também fala também, que a gente muitas vezes olha para o espelho e vê aquela semblante e tal, mas quando a gente sai fora do espelho, a gente esquece como é que estava, né? De repente, vamos dizer, né? A mulher passa o batom, tá bonitona, mas sem querer ela passa o dedo aqui e aí mancha tudo. Ela não tá sabendo que tá tudo manchado, porque ela tinha visto no espelho que estava tudo certinho, tudo bonito. E de repente tá com a boca toda manchada, mas porque ela não tem outro espelho para ficar direto no espelho olhando. Mas nós vamos ver Deus como Ele é, e nós nos veremos também como nós somos. Mas esse mistério nós não conseguimos decifrar. Mas através de Cristo, né, nós conseguimos compreender. Os nossos olhos começam a ver aquela manchinha, começam a ver as sombras, e daqui a pouco nitidamente, né? Então nós entendemos a nossa morte, como Jacó entendeu, né? Eu sou Jacó, eu sou toda essa porcaria aqui. Aí diz lá, não, você não é mais Jacó mais, você é Israel, tá bom? Então você já é uma outra situação para a sua vida quando você consegue entender a missiva, consegue entender a carta, o lembrete, né? Aquilo que Deus deixou para nós, né? E depois então ele vai distinguir, né? E tudo distinguia de modo perfeito. Agora eu entendo, agora eu vejo, né? Agora eu consigo compreender, porque Jesus clareou, né? E não é com peso, lembra que eu estou falando que, lembra por várias vezes, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é com peso, né? Não é com raiva, não é com crítica, não é com cobrança, não é suave o negócio. Olha, você está vendo? Não, então mais uma vez, espera aí. Restabelecido e distinguia tudo com perfeição. Você sua vida é um mistério, a minha vida é um mistério, mas tem um que revela mistérios, né? E o mistério maior que foi revelado para nós podermos entender o nosso mistério, foi Jesus. E através de Jesus a gente vai chegar até esse aqui em cima, que é o revelador, para nós podermos entender. Então que a sua semana seja uma semana de revelação, desse seu mistério, de que você possa compreender, que você possa se colocar diante dele e você possa buscar também isso aí em oração, isso aí na busca da palavra, da revelação, e que o Espírito de Deus possa abrir os seus olhos para que você possa ver, que você tenha essa coragem, que você tenha essa expectativa e essa certeza que Deus, ele está presente, Jesus também na sua vida, tá bom? Então, mistérios, Deus revela, só se você quiser, tá bom? E buscar. Uma boa semana para você, uma boa semana para sua família, e Deus abençoe.